Bem, amigos, hoje quero começar aqui falando a vocês, dando início a uma série que estarei abordando com vocês sobre algumas colunas da sabedoria. E, para tanto, abro a Bíblia aqui junto com vocês em Provérbios capítulo 9, versículo 1, que começa dizendo o seguinte, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu 7 colunas. Veja que a Bíblia diz que a sabedoria construiu uma casa, e nessa casa que a sabedoria está, existem 7 colunas que sustentam essa casa. Eu vou abordar aqui ao menos 2 colunas hoje, e na semana que vem, nos 4 dias que estarei ministrando, eu estarei abordando o resto das colunas. Se você deseja ter uma casa edificada, firme na rocha, eu vou fazer o paralelo aqui sobre aquela história, aquela parábola da casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. Se você deseja ter solidez no viver, se você deseja ter solidez na sua vida, se você deseja ter segurança no pisar, no caminhar como crente, como homem, como pessoa, como cidadão dessa terra, você precisa dar valor à mensagem de sabedoria que iremos trazer a você. A própria sabedoria também declara que aquelas pessoas que não dão atenção a esse tema da sabedoria, ela ri da cara das pessoas. Ela também declara a sabedoria e o próprio Salomão coloca a sabedoria como se fosse uma entidade, uma pessoa física. É óbvio que sabedoria não é uma pessoa humana, mas a sabedoria é escondida em Deus, é um dos atributos do Senhor. A sabedoria é o próprio Deus. E ele declara aqui que existem 7 colunas que ele edificou o seu reino e que você deve edificar também sua casa, caso você queira ter segurança, queira ter firmeza nas coisas da sua vida. Sabendo disso, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas. Esse texto sagrado que a gente está lendo aqui, nós conseguimos aprender e vamos aprender aqui sobre essas chamadas 7 colunas da sabedoria. A casa da sabedoria está sempre solidificada, sempre edificada e fundamentada numa rocha. Essa rocha é Cristo Jesus. A própria Bíblia diz que o princípio de sabedoria é o temor ao Senhor. Se você quer começar a ter sabedoria, se você quer começar a dar certo as coisas na sua vida, comece a temer o Senhor, comece a subjugar a sua própria vontade, a vontade de Deus. E quando você fizer isso daí, você vai estar começando a ser sábio. Por quê? Porque não existe sabedoria sem o reconhecimento de Deus. Não existe sabedoria sem subjugar a vontade sua, à vontade do Senhor. Por isso que o começo de ser sábio, o ABC de ser sábio, ali o momento inicial de ser sábio, é você perguntar para Deus: o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero fazer a sua vontade, quero viver o seu reino, quero fazer as suas coisas. Então, o princípio da sabedoria é fazer a vontade de Deus. Sabendo disso, temer ao Senhor, a sabedoria ela é edificada numa casa. E eu espero que a sabedoria seja edificada na sua própria casa. E por isso que estamos trazendo à baila esse tema tão importante aqui. Assim também, o cristão, ele deve edificar a sua casa com sabedoria, com prudência. Se você não começar a construir as suas coisas com sabedoria e prudência, dando ali sustentação, dando ali estabilidade à sua própria vida, à sua família, talvez você comece a sucumbir. Compreendendo isso, sabendo sobre esse tema, sabendo sobre esse plano de fundo que falei a vocês, o primeiro item que eu estabeleço aqui para que você conduza a sua vida e sua casa com sabedoria e a chame como coluna da sua casa é você, à luz do texto bíblico, ter prudência. Bem, a primeira grande coluna que eu estabeleço é essa de ter prudência. Ela é a sustentação ali da casa da sabedoria. A prudência. A prudência é a virtude prática da sabedoria. Veja o que Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 nos dizem. Vou abrir aqui. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 assim declaram:
eu colocar aqui que eu não abri o texto antes. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz o seguinte: "Ah, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E quando foi, e grande foi a ruína." Versículo 24, já li o último. O sábio e o insensato, quem busca sabedoria, quem não busca. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e não as pratica, é considerado como alguém louco, alguém insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a ruína. Então, perceba, querido irmão, que o primeiro item que o autor bíblico declara aqui é que sua casa precisa estar construída sobre a rocha. Sua casa tem que ter sustentação de sabedoria. E a virtude da sabedoria ali, a prudência, é essa virtude prática. É você avaliar primeiro. Tem algumas pessoas, por exemplo, que elas acabam falando demais. Outras pessoas são muito tímidas, e lembre-se que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Outras pessoas também, ali, irmãos, eles não têm prudência no agir, gastam os seus recursos sem pensar no dia do amanhã. Outras pessoas estão sempre em busca de um queijo novo, como diz John Spencer em seu livro, né, Quem Mexeu no Meu Queijo, um livro que eu li muitos anos atrás, e ele fala da história dos ratos que correm atrás dos recursos financeiros. E então, a cada manhã, o irmão tem que se levantar, tem que sair, tem que fazer suas coisas. Por quê? Porque ele não fez provisões para o tempo futuro. E esse irmão está o tempo todo, está com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e se ele parar de trabalhar, se ele cair, ele obviamente não terá recursos para lhe sustentar durante algum tempo. Por quê? Porque não teve prudência no agir, no gerir financeiro, não teve prudência em observar o futuro. E por isso que a sabedoria acaba rindo da cara de muito crente. Por quê? À luz do que o próprio texto bíblico nos diz, né? A sabedoria ri dos insensatos, porque muitos acabam sendo insensatos e não avaliando devidamente esse tema aqui da coluna, das 7 colunas da sabedoria. Também falo a vocês que a prudência, ela mora na casa da sabedoria. Quem tem sabedoria, a prudência mora junto com ela. Provérbios capítulo 8, versículo 12 vem falando para a gente, volta uma página atrás do texto base de meu sermão. Provérbios capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó: Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Veja que a sabedoria, ela, de acordo com o autor bíblico, ele declara o seguinte: a sabedoria é personificada e revelada com perfeição em Jesus, o Filho de Deus e o Cristo, o Messias prometido. Nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade, que é a vida, luz que veio do céu para todos os que aceitam com sinceridade e alegria. Só essa sabedoria tem o poder de falar com autoridade absoluta. Então, perceba que o texto bíblico diz e deixa claro para a gente de que a sabedoria, ela mora na casa de quem? Ou a prudência mora na casa de quem? Da sabedoria. Por isso que o primeiro item que eu abordo com vocês hoje é o item da prudência. Se o irmão não é prudente, significa que ele não está vivendo na casa da sabedoria. E sua casa não é uma casa aonde a sabedoria habita. É necessário haver prudência, e a prudência mora com a sabedoria, à luz do que o texto bíblico nos diz aqui. Eu ainda falo mais a vocês que Jesus Cristo, ele nos aconselha a sermos também prudentes, a avaliarmos as coisas. Tem algumas pessoas, por exemplo, que acabam se metendo em brigas que não são suas. Eu me lembro que eu estava conversando com uma amiga nossa por conta desse episódio aí do acontecimento da família da Débora.
de que eles queriam que nós resolvêssemos um problema que não era ali nosso. Ai, Anderson, vocês têm que ir lá e resolver o problema do vovô da casa, não sei o que e tal, e tal, e tal. E aí eu lembro, e eu falei para Débora, eu lembro que eu falei para Débora, falei assim, fique, sabe que a Débora já sabe, quando eu fecho o olho assim, fico com o olho aberto, eu tô avaliando. E aí eu olhei assim, eu falei, olha, falei para a moça lá, falei, ó, Débora, nós não temos energia para resolver outros problemas agora. Não te mete nisso. Vamos avaliar e resolver o problema aqui da casa da sua mãe, a história que nós estamos vivendo aqui, as questões com seus irmãos, essa questão do vovô e outros BOs aí, realmente precisa ser resolvido, mas agora não é o momento. Não é prudente que nós gastemos nossa energia com essas coisas. Isso eu aprendi com o item da sabedoria que estou passando a vocês hoje. O item da prudência. Tem pessoas que entram na briga de outros porque não estão dando a devida atenção à prudência. Tem alguns irmãos que acabam resolvendo problemas de um monte de gente, mas prudentemente ele não resolve nem o seu. Isso é um problema. Por quê? Porque ele acaba, muitos, tendo uma vida muito gostosa na igreja, uma vida muito boa no trabalho, mas quando voltam para sua casa, parece ser um inferno a sua própria vida. Porque tem um neto, tem um filho, tem não sei o quê, tem um monte de problema, e alguns se sentem até melhor fora daquele ambiente. Por quê? Porque não são prudentes ao ponto de buscarem resolver as suas próprias pendências. É sábio, querido irmão, à luz do texto bíblico aqui, Jesus nos aconselha a sermos prudentes. Mateus capítulo 10, versículo 16, fala mais a gente aqui. Olha o que Mateus capítulo 10, versículo 16 diz. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astuto como as serpentes e inofensivos como as pombas, ou melhor dizendo, a tradução melhor, prudentes como as pombas. Eu não sei se a sua tradução traz essa palavra prudente. Então, devemos ser astutos, como é o caso da serpente, ou seja, a serpente, irmão, ela não fica andando por aí no meio do asfalto, ela não fica andando em qualquer lugar. A serpente, ela é prudente. Você também percebe que ela é sagaz, ela tem um olhar mais claro. E você percebe que a pomba também não é que nem a galinha que fica andando por tudo quanto é canto. Se você fizer um barulho, a pomba voa. Ela é prudente, ela não espera o bote, ela não espera as coisas acontecerem ruins para poder destruir a ela. Tem algumas pessoas que só fecham a porta quando o ladrão rouba. Tem algumas pessoas que só se dão conta de que o casamento está indo de mal a pior quando a mulher vai embora. Tem algumas pessoas que só se dão conta que o relacionamento com os filhos não está bem quando o filho se torna um delinquente. Você precisa ser prudente e a prudência precisa morar na sua casa, se a sua casa é a casa da sabedoria. Porque assim declara o texto bíblico. Jesus nos aconselha a sermos prudentes, conforme o texto fala: observem, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Nós somos crentes e somos as ovelhas. E somos enviados ao mundo no meio de muitas coisas más, como é o caso dos lobos aqui. Então é necessário para o crente que não se utiliza de muitas artimanhas que o mundão se utiliza, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos sagazes, como é o caso aqui, astuto, como é o caso da serpente. Tem algum irmão, tem irmãos que vão andando, e eles acabam abandonando a fé, acabam se perdendo porque eles não são prudentes. Por exemplo, e vou falar para você aqui. Se você é um irmão que ajuda muito na igreja, se você é um irmão que atua muito servindo a obra de Deus, nós louvamos a Deus porque você é um irmão abençoado e abençoa muitos de nossa igreja. Mas não o faça ao custo de perder a sua família. Porque às vezes tem irmão que é muito bonzinho na igreja, tem irmão que é muito bom para servir, mas é irmão péssimo dentro de casa. Deixa abandonado ali seus afazeres com o esposo, com a esposa, deixa abandonado ali seus afazeres como mulher, como homem, deixa abandonado ali seus afazeres com os filhos. Não faça isso porque você está sendo imprudente, querido irmão. Ah, mas eu estou ajudando na igreja.
Deus seja louvado porque você ajuda na igreja, mas os primeiros devem ser da sua casa. Você não pode fazer ao custo de perder a sua família. Você não pode fazer ao custo de deixá-los ali desprovidos. Lembrem-se do sermão que preguei ontem, de que há uma preparação para a morte. E no processo de se preparar para a morte, você precisa pensar nos seus também. E por isso que o autor bíblico, no caso Jesus Cristo aqui, ele fala: e observem, eu envio vocês como ovelha entre os lobos. Sejam, portanto, astutos como a serpente e prudentes como a pomba. Veja, querido irmão, que deve ser levado em conta o que Cristo está dizendo para você aqui. Jesus nos aconselha a sermos prudentes. Não somente Jesus, mas também Paulo faz esse aconselhamento de sermos prudentes quando Paulo declara que devemos construir as coisas com prudência. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, falam muito para a gente. Veja o que a palavra de Deus declara. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: ah, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com prudência, com prudente, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então, veja a responsabilidade daqueles que pregam o evangelho, a responsabilidade daqueles que ensinam a palavra, ser prudente. Por isso que quando nós vamos ensinar a palavra a uma pessoa, nós nunca chegamos falando para a pessoa sobre a reforma de saúde ou mesmo sobre o sábado, a lei de Deus. Nós vamos com sábia prudência falando sobre os temas básicos da Bíblia, para que a pessoa possa entender de forma clara aquilo que a palavra diz. Nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós falamos daqueles pontos que são incomuns entre as religiões, que a pessoa deve ser de alguma religião, então ela já conhece Jesus Cristo, ela já conhece o Espírito Santo, ela já deve ter ouvido de Deus Pai. Você vai falando desses temas que são comuns para que nós criemos uma base de amizade, de entendimento, de busca da palavra. Fazendo isso, então nós temos condição de construir as coisas. Por isso que o autor bíblico declara: comece com prudência. Não chega, e eu já disse para algumas pessoas, não chega no primeiro dia dizendo eu te amo. Não é no primeiro dia que você vai dizer à namorada, ao namorado, à pessoa que você quer se relacionar, eu te amo. Não é no primeiro dia que você já chama a pessoa para ela ficar conosco e tudo mais. Você não abre o coração no primeiro dia. Você espera passar algum tempo. Eu sei que ao fazer isso, fazemos com ânimo de coração e querendo o bem, mas você não pode dar o seu coração a qualquer um. Você não pode colocar a sua vida ali como algo muito frágil. E lembre-se do que o texto bíblico diz: seu coração não pode entrar qualquer um. Você tem que fechar seu coração. Quando eu digo fechar seu coração, eu não estou dizendo que não devem entrar pessoas, mas as pessoas que entrarem precisam ser selecionadas. Por quê? Porque o coração é um ambiente íntimo. O coração é um ambiente que você não deve colocar como qualquer carne barata para se vender. É algo muito próprio seu. Portanto, o texto deixa claro que Paulo nos aconselha a construir as coisas com prudência para não nos machucarmos, mas também para construirmos coisas sólidas. Porque aquilo que não é construído com prudência não gera solidez. Essa é a primeira coluna que o autor bíblico aqui declara. Eu sei que o tempo não me permite, mas ao longo da semana eu estarei abordando outros aspectos dessas 7 colunas que o próprio texto bíblico nos diz aqui. E eu vou abordar um pequeno item que é o item da semana que vem. O conhecimento é um outro item que você deve levar em conta. Aqueles que não buscam o conhecimento, aqueles que não buscam a sabedoria, o que o texto bíblico diz? Que a sabedoria vai fazer o quê? Vai rir de você. Não buscou, ela vai rir. Ele pensa que é alguma coisa, ele pensa que vai conseguir alguma coisa, e a sabedoria vai e rir de você. O próprio texto bíblico também diz que você deve buscar a sabedoria assim como você busca o ouro e a prata. Exemplo, se todos os dias você sai de manhã cedo, você vai para suas atividades, buscar o ouro, a prata, ou seja, o seu mantimento, as suas coisas, os seus benefícios financeiros, o seu sonho terreno,
O texto bíblico está dizendo para a gente, à luz de Provérbios, o quê? De que mais do que buscar o ouro e a prata, você deve buscar sabedoria. Por quê, pastor? Porque tem uma galera que passa a vida inteira trabalhando e não consegue construir patrimônio porque lhe faltou sabedoria. Então, a sabedoria, ela precisa ser mais buscada, melhor avaliada do que as coisas que nós passamos aqui na vida, daquilo que nós buscamos. Porque senão você vai passar ano após ano sem sabedoria, trabalhando, labutando e trabalhando para outros que são mais sábios que você. Por isso, busque a sabedoria mais do que o ouro e a prata. Então, o conhecimento é um dos itens que você deve levar em consideração. A segunda coluna, e essa que eu abordo com vocês aqui, que sustenta a casa da sabedoria à luz de Provérbios 9, é o conhecimento, ela é a virtude teórica e sistematizada da sabedoria. O conhecimento é esse. Por isso que Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5 também abordam esse tema. Veja o que o livro de Provérbios fala pra gente. Eu estou estudando o livro de Provérbios, por isso que às vezes eu faço sermões. Vocês que já me conhecem, boa parte dos sermões que eu faço são coisas que eu estou lendo para crescimento pessoal e eu acabo reverberando com vocês aquilo que eu tô aprendendo, porque quando eu prego para vocês, quando eu falo para vocês, eu aprendo mais. Sabe quando a gente fazia matemática na escola? Quando a gente ensina a fórmula ou ensina a matemática, a gente aprende mais. Então, toda vez que eu faço alguns sermões, muitos deles são com base naquilo que eu estou estudando. Provérbios, capítulo, ah, Provérbios capítulo 2, versículo 4 ao 7 diz assim, ó. Olha o que Provérbios 2. Lucros de uma vida sábia. O que é que você ganha se você entender meu sermão? O que é que você vai ganhar se você aprender isso daqui? Lucros de uma vida sábia. Capítulo 2, versículo de 4 a 6 diz assim: Se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja, querido irmão, que o texto bíblico está dizendo que a sabedoria, ou melhor dizendo, o conhecimento, é a fórmula sistemática da sabedoria. Se você buscar a sabedoria, você vai encontrar o quê? O temor ao Senhor. E lembre-se que o texto bíblico diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, então você tem que buscar o conhecimento. Por exemplo, o aprender inglês, senão algumas oportunidades vão passando e o fato de você não saber, você acaba não aumentando o seu posto. Por isso a importância de você se aplicar, você não se especializar, por exemplo, na área que você está trabalhando, outros mais novos vão passar de você porque você não se aprimorou. É um fato de que essa segunda coluna que eu estou propondo a vocês através do meu sermão, à luz de Provérbios capítulo 9 versículo 1, é um fato de que você precisa buscar essa sabedoria, esse conhecimento, como uma virtude para a tua vida. Se você avaliar muito bem o que estamos propondo aqui, certamente essa próxima semana você vai sair melhor do que você entrou. E eu espero que você, ao ouvir a mensagem de hoje, você de fato saia melhor para o seu dia de trabalho, para o seu dia de conquista. Por quê? Porque Deus está mostrando para você, é necessário ter prudência e buscar o conhecimento. E se você assim o fizer, certamente o Senhor vai te abençoar. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja com você e que nessa manhã você, ao ter esse flash de mensagem do céu, receba essa porção de graça sobre sua vida. Vamos orar. Vamos. Vou cantar um trechinho do Inário, de uma música do Inário. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.